Olá, olá, olá a todos que estiverem chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que vão. Ô, Vina querida, tudo bom com você? Rose, minha linda, que coisa boa ter vocês aqui. Muito bom. Vamos esperar um pouquinho mais, porque o Instagram está notificando as pessoas. Convidem os amigos também para participar, porque esse papo vai ser muito gostoso. Vai ser um papo que vai trazer, acho que muita luz, aquilo que está meio escondido, né? Aquilo que a gente não acessa com muita facilidade. Boa noite, Gi. Seja muito bem-vinda, querida. Coisa boa ter vocês aqui com a gente. A gente vai só esperar mais uns minutinhos, que o Instagram está avisando o povo todo. Isis já está aí. Então vamos chamar o Isis. Ô, Celina querida, que bom ter você aqui. Boa noite. Que coisa boa ter vocês aqui. Ai, hoje, gratidão, querida. Gratidão mesmo para falar de criança interior. Aliás, hoje as nossas crianças estavam ali brincando de umas coisas assim bem interessantes em matéria de viagens. Isis, vira a câmera! Como é que faz para virar a câmera Põe agora? no selfie, meu querido. Hã? Põe no selfie, porque você está Peraí, mostrando deixa eu sair aqui. a mesa. Ai, ai, todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui com a gente. Vamos ver quem está mais chegando aí para falarmos sobre esse assunto tão interessante, tão gostoso. E vamos falar com alguém que realmente entende de aquela criança que manda na gente. É, a nossa criança interior, né? Aquela que faz bagunça. É, a Celina, quero doce. Oba, eu quero também. Adoro. Eu falei que eu já nasci chocólatra, então nós vamos brincar de crianças e mais crianças. E aí, vamos esperar. E, o Isis provocou, né? É um provocador. É um provocador. Vamos ver se ele entra de novo. Ele saiu, mas ele precisa entrar agora. Vamos lá, aceita aí o convite para entrar nessa live para a gente trocar aquela ideia. Aparecido, bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Aparecido. Que bom que você está aqui. Agora, vamos ver. Não. Agora sim! Agora sim! Agora a gente pode brincar de crianças sendo adultos, fazendo a coisa certa. Ai, É que bom. verdade. Boa noite a todos. Ai, nada como ter uma criança que se diverte com qualquer coisa. Isso é bom demais, né? Isso traz leveza para o nosso dia a dia, para as nossas experiências, para as nossas vivências nessa vida que nos traz tantas surpresas, né? Deu microfonia aí, deixa só um minuto que eu vou encostar a minha porta. Então, vamos lá, Isis. Para quem. Eu vou me apresentar para o teu público que está aqui presente, depois você se apresenta para o meu público, aí todo mundo fica conhecendo todo mundo. E a sua internet está travando. Ai, meu Deus do céu. A internet está travando. Eu acho que você agora voltou. Você está em dados, agora você caiu. Você está em dados ou está no Wi-Fi? Entra de novo. Gente, eu acho que essa live vai ser muito divertida. Olha quanta coisa tem acontecendo. Parece traquinagem de criança, né? Mas
tudo faz parte. Tudo é bom quando a gente sabe levar na alegria, saber levar também nos imprevistos, assim, com leveza, com sabedoria. Isso ajuda a minimizar os danos da vida, né? Eu acho que é por isso que Jesus falava que nós temos que ser como as criancinhas, né? A criança cai, levanta, continua brincando, se machuca, o que, que ela faz? Ela chora 2 minutos e daí a pouco ela está de novo, brincando, correndo, se divertindo. Não guarda mágoas, não fica estressada por qualquer coisa como um adulto. Então, já que a gente vai falar de criança interior, que sejam bem-vindas as crianças. Isso, isso. Vamos lá, que agora fique permanente. Massa. Vamos lá, para quem não me conhece, eu sou a Lourdes Biganzelli, escritora, palestrante, terapeuta integrativa e mentora em desenvolvimento pessoal. E para encurtar essa história, Isis, apresente-se. Você tem aquele cabeçalho desse tamanho para apresentar, meu amigo. Para resumir, para quem ainda não me conhece, então, eu sou o Isis Areite, terapeuta corporal sistêmico, facilitador de constelações, escritor também, como a grande Lourdes, entre outras coisinhas mais. Entre outras coisinhas mais, ele quer dizer engenheiro, advogado, administrador, psicólogo. Ave Maria, que currículo enorme. Sempre muito bom estar com você, Lourdes. É um prazer imenso, é uma alegria imensa, né? É ter duas pessoas assim que comungam de muitas coisas, que falam também sobre muitas coisas interessantes. E a gente vai brindar esse público que está nos assistindo também com essas histórias gostosas, com esses comentários assim, sempre bem-vindos, né? Eu faço das coisas minhas palavras porque é uma troca gostosa, né? Graças a Deus a gente tem uma amizade que flui muito bacana, muito gostosa, porque a gente pode trocar ideia. Quando um concorda com a ideia do outro, tá ótimo. E quando não concorda, tá bom também, porque ninguém se abala com isso, né? É sempre trocando, é sempre. Nossa, eu nunca pensei nisso. É sempre. É o nosso lado infantil nessa amizade que nos permite estar com uma abertura de visão para aprender, para crescer, para evoluir o tempo todo, né? É uma troca sempre muito gratificante. Exatamente. Tem uma frase muito interessante que diz assim: se você faz só aquilo que você sabe, você só vai chegar até onde você chegou, né? Então é interessante a gente ouvir os outros, ouvir a história dos outros, ouvir a experiência do outro. A gente não precisa concordar com tudo, mas ouvir é Com, importante. com certeza. E ouvindo se aprende muito, né? Isso é fantástico, é maravilhoso. Já Mas dizia a vamos lá, história que é por isso que a gente tem duas orelhas, né? de uma boca só. Uma boca assim. Antigamente tinha um ditado que dizia que falar é prata, mas ouvir é ouro. Quer dizer, ouvir é muito mais importante até do que falar. E por falar em ouvir falar, você como grande constelador que trabalha com certeza com tantas e tantas crianças perdidas nesse meio de adultos, né? A Célia, bem-vinda, querida. Isso aí. É, tem com certeza muitas histórias interessantes que trouxeram muitos novos conhecimentos, não só à pessoa que estava sendo constelada, como todos os outros representantes e os assistentes que estavam presentes, porque quando a gente participa de uma constelação, seja sendo constelado representante ou só assistindo, quanta ficha não vai, quanto aprendizado não chega, né? Quanto que não abre a nossa consciência para novas possibilidades que até então a gente não tinha percebido. E esse trabalho com criança é uma coisa fascinante, né? É uma descoberta que não termina nunca. Né? Conta para gente algumas coisas interessantes que você constatou em algumas dessas. É muito interessante quando você fala isso, porque ouvindo a história do outro, a gente vai percebendo também a nossa história, né? Eu costumo dizer nos meus grupos de constelação que a dor do outro também é a nossa dor. Aprendendo com o outro, a gente também aprende, né? Observando aquilo que a outra pessoa está passando, aquilo que a outra pessoa está fazendo para resolver o problema dela,
nós também podemos nos ajudar a resolver os nossos, né? Então, ouvir é importante, né? E uma coisa também interessante é que em constelação familiar, basicamente, o que a gente faz é buscar essa criança dentro da gente, ou essas crianças, porque são muitas, né? Essas crianças que por algum motivo foram paralisadas, foram excluídas, ficaram congeladas no tempo, que precisaram ser encapsuladas para que a pessoa pudesse sobreviver. Então, em constelação, basicamente a gente vai ao encontro dessas crianças que estão ali, permeadas pelo sofrimento, pela dor, pelo trauma, pelo cansaço, pelo medo, e vamos resgatar essa criança. Porque já dizia o ditado: quando você cura a criança, o adulto pode aparecer. E é uma coisa tão interessante, né? Porque quantas e quantas vezes a gente vê, percebe situações em que a criança encarou um determinado fato, uma situação que aconteceu, de uma maneira tão absurdamente diferente do que era a intenção das pessoas que estavam envolvidas naquele fato. Né? Muitas vezes a mãe está empenhada em fazer o melhor para o filho, só que aquilo que ela faz para aquele bebê ou para aquela criança não parece ser aquilo que ela necessita naquele momento. Então, a partir dessa percepção que essa criança tem, ela pode cristalizar ali um padrão de medo, insegurança, rejeição ou alguma outra situação que muitas vezes ela carrega pela vida inteira. Chega na vida adulta, qualquer coisinha serve de gatilho para trazer uma memória que é inconsciente até de um fato que aconteceu, mas que foi interpretado segundo a sua percepção e não segundo a realidade do fato em si. Ou seja, a condição ou a intenção das pessoas que estavam envolvidas naquela situação. Você vê isso com muita frequência? Basicamente, eu vejo isso todos os dias em constelação, né? Porque é justamente essa criança, ou essas crianças, ou nós, nesse espaço de criança, que passamos por essas situações, situações às vezes difíceis, às vezes fortes, às vezes com bastante dor, bastante sofrimento, e que nos moldaram e que continuam nos moldando. Eu costumo brincar muito dizendo o seguinte: quem manda na gente são essas crianças. Quem manda no adulto são justamente essas experiências da criança que estão dentro da gente. E é o nome da nossa live, né? Aquela criança que manda na gente. E é fácil perceber isso, veja bem. Por exemplo, se você tiver que escolher uma comida, fatalmente você vai escolher aquela comida que te lembra a infância. A comida da vovó, a comida da mamãe, né? Então, se você está no restaurante e você vê aquele prato, foi aquele prato que a sua mãe fazia, fatalmente você vai escolher, né? Então, é sua criança mandando. Isso, então, você está percebendo. Mas tem coisas que a gente não percebe, tem coisas que a gente não dá conta, mas que mandam na gente. Com E são certeza. essas experiências, né, da criança, essas experiências que não foram suficientemente elaboradas, que não conseguiram ser superadas e que tiveram que ser mesmo escondidas, guardadas, para que a pessoa pudesse prosseguir na vida. Porque senão, quando uma pessoa enfrenta uma situação de dor, né, de sofrimento, se ela não fizer esse processo mesmo de colocar embaixo do tapete, ela fica presa na dor e a tendência é que ela se defina, que ela morra mesmo, né? Se a pessoa fica presa na dor, fatalmente ela vai caminhando para a morte. Então é um processo natural que a gente tem de proteção dessas situações em que a gente não dá conta naquele momento, a gente guarda bonitinho, coloca numa caixinha dourada e esconde lá no fundo da alma. Então, esconde debaixo do tapete, né? Mas esconder debaixo do tapete, chega uma hora que aquilo cresce tanto que você trupica e cai. Então, é muito interessante isso, e é bom a gente ter essa consciência, esse conhecimento, porque eu acredito, sim, que é lógico que o subconsciente tem uma dificuldade maior de interiorizar situações, de analisar aquilo, porque não analisa, quem analisa é o racional. Mas à medida que você vai tomando consciência e vai trabalhando isso até alcançar aquela criança,
de alguma forma, né, quem tem a possibilidade de fazer constelação, ótimo, mas quem não tem, tem tantas outras metodologias que podem ser trabalhadas também Exatamente. para que aquela criança seja acolhida e seja educada, para que ela perceba que muitas vezes aquilo que ela encarou como uma forte rejeição não era aquela a intenção, não foi aquilo que realmente aconteceu, mas sim a forma como ela percebeu, né? Eu lembro uma vez, eu devia ter aí uns 6 anos de idade, mais ou menos, e nós estávamos na sala, minha mãe estava assistindo algum programa de televisão, e ela falou para nós: façam silêncio, porque eu quero assistir, não sei o que era, sei lá, novela, filme, qualquer coisa. E as crianças estavam ali brincando na sala, e ela assistindo a televisão. E nós estávamos tentando não fazer barulho, porque ela queria prestar atenção no programa. Eu não sei o que foi que aconteceu, e eu queria perguntar uma coisa para ela. Mas como ela falou, não façam barulho, o que, que eu fiz? Na ingenuidade infantil de quem tem 6 anos de idade, 5 ou 6, eu fui até o ouvido dela e falei bem baixinho a pergunta que eu queria fazer, que eu dei um susto. A reação dela foi tão violenta que eu nem lembro qual era a pergunta. Eu abri, mas foi uma coisa assim que eu fiquei chocada, né? Tanto que eu não lembro nem qual era o motivo da pergunta, nem qual foi a pergunta. Mas ela pediu para não fazer barulho, eu não estou fazendo barulho, eu estou falando baixinho no ouvido dela. Quer dizer, uma criança não entende o recado que o adulto deu. E o adulto também não entendeu a intenção da criança, que estava falando baixinho, não estava fazendo barulho. Olha o problema que é, a dificuldade que é você fazer uma boa comunicação, esclarecer, né, com clareza a sua necessidade para que a outra pessoa entenda e que ela tenha a empatia de perceber aquela necessidade e responder de uma forma que não seja tão traumática para uma criança, né? Então, como esse caso, devem ter zilhões de casos, né? Onde ambas as pessoas, tanto o adulto quanto a criança, tinham boas intenções, fizeram o seu melhor, mas não foram compreendidos e que aquilo pode ter causado, sim, um trauma, né? Eu me senti rejeitada, eu não entendi nada, e aquilo, a minha mãe não gosta de mim. E é uma coisa que eu levei por tanto tempo da minha vida, Exatamente. né? Por mais que depois a mãe faça, lógico, minha mãe não tinha intenção nenhuma de me rejeitar nem nada, mas foi aquela percepção que eu tive naquele momento e que me causou um trauma ali. E eu levei muito tempo para conseguir iluminar esse trauma, esclarecer isso, ressignificar isso. Agora, e quem não faz terapia? E quem não busca uma ajuda profissional? E quem não tem essa percepção da importância dessas situações na sua vida, faz aquilo que você vai carregar o trauma pela vida inteira e pode definhar, porque ele vai alimentar aquela dor a cada vez que ele tem um gatilho que dispare aquela sensação de rejeição. Ou cada vez que a pessoa lembre naquela situação que causou aquela dor, ela está alimentando aquilo. E está alimentando aquilo que alguns especialistas chamam de corpo de dor, né? O seu corpo de dor vai crescendo tanto que se você não tomar cuidado, ele toma conta de você. É verdade. Então, ao invés da criança te mandar, manda o corpo de dor. E aí vira um ninho de mafagafos da vida da gente. Então, é tão importante essa nossa conversa, até para esclarecer aquelas pessoas que nunca pensaram a respeito, Exatamente. essa dificuldade, não está conseguindo resolver, busca uma ajuda profissional, porque hoje em dia a gente tem ótimos profissionais em tantas áreas que trazem um conhecimento, que trazem uma ajuda, né? um apoio, um caminho, uma luz para que a própria pessoa descubra a melhor forma dela lidar com aquilo e transmutar aquilo numa situação mais saudável para a sua vida, né? E é uma coisa importante também quando você diz o seguinte: a gente, na verdade, nunca sabe aquilo que o outro está pensando. A gente acha que sabe, né? A gente olha para a tua pessoa e fala: eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está pensando. A gente
mete a louco do achismo. Mas em relação, quando são dois adultos conversando, a gente não tem nem ideia do que está passando pela cabeça do outro. Imagina uma criança. A percepção da criança é totalmente diferente da percepção do adulto. É muito importante que a gente entenda isso, né? E mais, um fato, uma situação, ela é sempre neutra. O que vai provocar o trauma, o que vai provocar a dor, é a resposta que está sendo dada para aquela situação. Como você bem colocou aí, né? Para a criança estar lá fazendo uma coisa bem tranquila, conversando com a mãe. Mas a resposta que naquele momento, aquele susto que a mãe levou, causou nessa criança que foi conversar lá, né, uma resposta diferente. Epa, eu não podia ter feito isso. Então ela internalizou aquela situação como uma situação perigosa, né? E isso, logicamente, vai ser levado para frente, até que ela consiga resolver, como você falou, né? Até que de repente um dia você perceba, mas por que eu não consigo falar com outra pessoa? Por que eu não consigo falar em público? Por que eu não consigo? Então a gente vai entendendo as dificuldades que nós temos através dessas experiências que aconteceram com a gente enquanto criança. Eu também costumo brincar bastante, né? Para esclarecer bem o assunto, quem que ensina a gente a ter medo de barato? Né? Então, a criança é neutra. Ela está ali pronta para a experiência. Mas ela vai se moldar, ela vai se guiar pela resposta que o adulto que está responsável por ela dá. Então, se a mãe grita, se desespera, dá uma de louca, a criança vai perceber que aquilo que ela está fazendo é errado. Né? E vai internalizar aquilo. Então, olhando para as nossas dificuldades, a gente pode ter uma noção de onde isso começou na nossa infância. Se você é uma pessoa tímida, que não consegue se expor, né? Se você tem dificuldade, por exemplo, em se relacionar, em falar com outra pessoa, tudo isso está traduzindo em uma dificuldade que você enfrentou e que não conseguiu resolver numa fase de infância. Né? Olhando para as nossas dificuldades atuais, a gente pode então encontrar esse fio de meada para esse fato que aconteceu na nossa infância. Muitas coisas aconteceram com a gente. Né? Eu também brinco nos meus grupos de constelação assim: imagina que você tenha 25 anos. Todo mundo aí que está assistindo a gente tem 25 anos. E vamos supor que uma vez por ano você enfrentou uma situação difícil. Uma só. Vamos supor que seja só uma, né? Você passa o ano inteiro bem, mas teve um dia que você enfrentou lá um barraco, né? Esse barraco foi tão forte que você precisou encapsular ele, guardar embaixo do tapete. Então, se for uma situação por ano, você teria 25 situações para serem olhadas. Ou, na linguagem que a gente está usando, 25 crianças que estão ali paralisadas naquela dor. Né? Mas não são só uma coisa que acontece por ano. Quantas coisas acontecem no dia? Quantas coisas acontecem numa semana por uma criança? Muitas coisas. Então, na verdade, nós temos várias crianças aqui ao nosso lado, grudadas na gente, que passaram por situações fortes, dolorosas, inesperadas, né? Com medo, né? E que não, naquele momento ela não conseguiu dar conta de resolver. E o processo, veja bem, é um processo natural, é um processo de proteção, né? A nossa mente vai proteger a gente. De que forma? Pega aquela situação, bota para embaixo do tapete. E geralmente a gente esquece essas situações, né? Para quê? Para que você Como é possa que, prosseguir na vida. sim, e como é que você lidaria com isso? Vamos supor, uma pessoa que não tem acesso à constelação, mas que tem vontade, e muitas vezes percebe, porque muitas vezes a gente nem percebe que o problema está lá, guardadinho lá com aquela criança, né? Muitas vezes não, mas muitas vezes sim. Muitas vezes alguma coisa dispara um gatilho que leva a nossa memória consciente. Nossa, que nem eu lembrei, por exemplo, desse caso aí, né? Da minha mãe, quando gritou comigo. Hoje eu sou adulta, hoje eu sei que ela não fez aquilo de propósito, ela fez aquilo no. Quem sabe, né? Que gatilho eu não parei nela para ela ficar tão irritada na hora que eu falei. Então, eu consigo trabalhar a minha criança, eu consigo educar, explicar, falar.
acolher a minha criança para que ela se sinta suprida naquela necessidade, por exemplo. E isso é possível fazer em qualquer situação que a pessoa tenha essa consciência, quando o gatilho dispara para uma memória consciente, que é uma coisa que ela consiga identificar. Qual seria um conselho que você daria? Como seria uma forma de lidar com isso? Bom, primeira coisa, uma coisa bem interessante que você fala, primeiro, né? A gente tem a tendência de olhar para a gente como adulto, né? Óbvio, ainda está aqui, formado, né? E a gente tem tendência como adulto de resolver tudo na cabeça, né? Falar, aconteceu tal isso, já liberei. Aconteceu tal coisa, já fiz. Então, mentalmente, eu resolvo a situação. Mas isso, na verdade, não resolve nada, porque tem que resolver no coração. A gente tem que olhar para o coração. É o coração que tem a sede de todas essas emoções, de todos esses sentimentos. Não adianta resolver só na cabeça, né? Sim. Você passa por uma situação, eu já perdoei aquela pessoa. Perdoa da boca para fora, perdoa da cabeça. Mas e no coração? Né? Então é interessante voltar para o coração. E aí como é que a gente faz isso? A gente vai olhar para essa criança que a gente foi. Quando a gente sabe, logicamente, aquilo que aconteceu. Como você falou, você lembrou de uma situação que aconteceu com você e que naquele momento você passou por aquilo e por aquilo. Né? Então, mesmo sem constelação, mesmo sem qualquer terapia, você pode olhar para essa criança. Mas olhar para essa criança, não como adulto. Não, Né? com certeza. Então, olha Acolhendo. para aquela criança que foi você, né? Com bastante carinho, com bastante amor, e agradece a essa criança. Fala, olha, você passou por esse momento difícil, mas graças a você eu cheguei aqui, né? Você aguentou firme. Agora deixa que eu tomo conta. Agora eu sou adulto. Graças a você eu cresci. Agora eu tomo conta. E você descansa. Aí você dá um abraço bem gostoso naquela criança, com bastante amor, com bastante carinho, e libera. Né? É uma técnica bem tranquila, bem suave de ser feita. A questão, muitas vezes, não é aquilo que você lembra, mas aquilo que você não lembra. Essa que é a dificuldade maior. Né? Quando você não lembra, nem tem como mexer sozinho. Isso é inviável, né? Exatamente. Porque aí o que E às vezes a nossa própria mente bloqueia quando você tenta acessar, porque é uma dor muito forte. Você sozinho não vai conseguir. Né? às vezes nem na terapia não dá, né? Não aparece, não surge, porque o inconsciente não vai liberar alguma coisa que ele ainda não tem estrutura para lidar com aquilo, né? Quantas vezes a gente tem um assunto, tem um tema, e aí você faz uma constelação e aparece alguma coisa que está lá infiltrada na situação, aí você trabalha aquilo, tudo resolve. Mas o problema não resolveu, continua o problema. Aí você fala, mas eu constelei, ou eu fiz tal técnica, ou eu fiz tal terapia. Sim, mas vinculado àquilo podia ter mais outro problema, outro problema, outro problema. Então, tem coisa que tem que ter a paciência mesmo para lidar com aquilo até que a coisa possa ser resolvida, né? Isso também é uma coisa muito importante de ser notada, porque um fato às vezes está conectado com o outro, né? Às vezes você foi falar com a sua mãe, né, daquele momento ali, a sua mãe de repente fez uma resposta inesperada e sem querer bateu na cara do pai, o pai brigou, virou aquela bagunça, né? Uma coisa foi encaminhando a outra, então essas coisas vão se encapsulando assim, uma em cima da outra, como se fosse uma casca de cebola. Né? Aí você vai descortinando uma de cada vez. E é interessante e é importante que a gente olhe para cada uma da situação. Não tem como resolver por atacado. Não, agora essa parte de cá está liberada. Não, nós vamos ter que olhar, nós vamos ter que resgatar cada uma dessas crianças que nós, por aquele motivo, por aquele momento, nós tivemos que colocar embaixo do tapete. Tem um caso muito interessante, tem vários casos interessantes dentro da constelação, mas esse é bem emblemático, porque chega um senhor, ele já tem mais de 70 anos. Eu estava lá trabalhando no escritório, ele chega chorando, né? Fala, Vinícius, eu preciso falar com você. Fala, tudo bem. Aí eu parei de trabalhar, dei atenção para ele e falei, olha, o negócio é o seguinte,
eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou explodindo. Estou tendo picos assim de explosão e eu tenho medo de não controlar mais isso e daqui a pouco começar a machucar as pessoas que eu amo. Eu estou sentindo que eu estou assim, pavio curtíssimo. Você falou A, eu já estou descendo a lenha. E eu quero ver isso, porque não me faz bem e daqui a pouco também eu vou começar a prejudicar outras pessoas. Vamos olhar para isso, né? Porque constelação é isso, a gente só olha, tá? Em constelação a gente só mostra onde está o problema. Então vamos lá, fizemos o processo. E aí, só para encurtar bem, o que aconteceu? A cena que veio para ele, ele bebê de 4, 5 meses, o bebê estava com meningite. Né? Aí eu perguntei, falei, olha que interessante, o que, que um bebê de 4 meses, 5 meses com meningite pode fazer? Né? Praticamente nada. Não, mas ele pode chorar. Não, não pode chorar porque a garganta está inflamada, ele não consegue nem chorar. Qual que é a única reação possível para um bebê que está com meningite e garganta inflamada? É elevar sua temperatura, ficar com febre alta, porque aí vai chamar a atenção da mãe. Aí eu perguntei para ele, você vê algum paralelo entre aquilo que você está passando e aquilo que aquele bebê passou? Porque a febre, na verdade, é uma explosão, uma inflamação, o seu corpo, né? Aí ele olhou e pensou, nossa, será que é? Pois é, inconscientemente você está repetindo a ação que aquele bebê fez. Você se vê sem saída e a única coisa possível que você se lembra é se inflamar, se explodir. Aí ele caiu em si. E nós então fizemos esse processo de olhar para aquela criança que estava no bebê com meningite, abraçar carinhosamente, agradecer, mostrar, falar, olha, é muito interessante dentro da constelação que a gente pode falar isso. Olha, não sei se você percebeu, mas eu cresci. Você não precisa mais ficar nessa dor. Então é um processo de liberação dessa criança, porque ela ficou presa. Essa criança ficou presa no sofrimento. E acompanhou ele até os 70 anos de idade. E essa criança presa, esse bebê de 5 meses que estava preso naquela dor, mandava na vida dele. Porque sem querer, ele explodia. Então é disso que nós estamos falando. Dessas crianças que tiveram que enfrentar situações difíceis e, para poder sobreviver, encapsularam essas situações e colocaram embaixo do tapete. Né? É, mas quantas e quantas dessas, lógico, né, sem comparação, mas como exemplo, quantos de nós, acredito que a maioria, se não totalmente, todos os seres humanos trazem desde a sua infância os seus traumas, as suas dificuldades, as suas próprias percepções, independente do que lhes aconteceu, porque é o teu negócio. Né? O importante não é o que aconteceu, mas como você recebeu aquilo que aconteceu, como você percebeu, né? Como você sentiu aquilo. E principalmente quando na infância, né? Vamos dizer, vai logo depois, já na vida intrauterina isso acontece, mas vamos dizer, vai, depois do parto, nos primeiros meses e nos primeiros anos de vida, que a criança ainda não tem nem capacidade de raciocínio, de análise, de nada, ela está vivendo só por um instinto e por emoção, né, percebendo, captando a vida e as reações das pessoas, e ela aprende até a reagir de acordo com aquilo que ela vê, sente, percebe, quanto que a gente não guarda dentro da gente e a gente não tem consciência disso, não percebe isso e se deixa levar por tantas angústias, por tantas dificuldades, por coisas que aconteceram no passado. Ai, meu Deus, como eu queria encontrar uma fórmula de conseguir traduzir isso e fazer uma leitura mais acessível, porque na constelação é possível, Sim. mas é possível desde que esse subconsciente libere essa informação. Senão, nem na constelação você não vai conseguir resolver. Não está ali presente, como é que vai? Né? Como é que vai ser resolvido? Ai, será que um dia a gente consegue criar
esse mecanismo, essa metodologia, seria fantástico, não? O que você acha disso? Na constelação especificamente, a gente pode acessar essas crianças, essas situações, né? Desde que a pessoa se permita, desde que a Não, pessoa queira, né? Com certeza. Aí a gente consegue sim, consegue ir fundo e às vezes até com dramas, situações que não aconteceram somente com ela, mas com os pais, com os avós e assim por diante. Mas óbvio que não é só a constelação que faz isso. Graças a Deus nós temos inúmeras técnicas que faz acesso a isso. O mais importante é a gente entender que a gente traz isso dentro da gente. Todos nós passamos por situações difíceis, todos nós passamos por situações dolorosas, todos nós vivenciamos experiências dos quais naquele momento nós não conseguimos resolver, tá? Nós temos todos crianças que estão aqui do nosso lado clamando o nosso olhar, com tá? certeza. Se a gente tem essa noção, então a gente já vai predisposto a olhar para essas crianças. Mas é exatamente isso, você tem que estar predisposto. E para estar predisposto, assim, na minha visão, você tem que ter algum nível de percepção que é uma parte sua, que é uma criança que tá, sua, que está sofrendo por uma situação que você experimentou no passado. E muitas vezes você não tem essa percepção. Então, não é que a pessoa não queira ou se negue a fazer, ela simplesmente não tem Nem pensa noção, nisso. né? Não tem É noção verdade. que está acontecendo. E é isso que eu estou Então, falando. É isso que eu estou falando. A gente é muito cabeção, a gente está muito na cabeça. Então a gente olha para a pessoa linda, maravilhosa assim, né? Ah, não, ele não tem problema. Né? Ah, eu sou adulto, eu resolvo tudo. Não. Vamos olhar para situações que naquele momento você não conseguiu resolver. Todos nós temos isso. Se a pessoa conseguir captar essa informação de que todos nós temos essas questões para serem olhadas, aí sim a gente vai se abrir para poder olhar para isso. Que é a questão do AA, né? Primeiro você tem que admitir que tem, né? Se você não admite, se você acha que você já está todo bem trabalhado, o que você vai trabalhar? Nada. e me fala uma coisa, agora me veio você falando isso, me veio uma coisa na cabeça. Vamos supor que uma pessoa está lá com a vida toda enroscada, nada dá certo, mas ela não tem a menor noção do porquê daquilo, não sabe. Ela quer resolver, mas sem saber nem do que se trata, porque o casamento está ruim, a vida financeira está ruim, a vida profissional está uma porcaria, a sua vida social está horrível. Aí ela fala, isso, eu quero fazer uma constelação. Como é que você vai proceder com essa pessoa? Onde você vai buscar? Como que vai ser essa coisa? Uma vez que ela não tem noção nem do que pode ser o gancho que está piorando tudo. O legal da constelação é justamente isso. Mas um pouquinho antes, vou voltar um pouquinho antes do que você falou, porque veja bem, às vezes a pessoa está realmente mergulhada em problemas e ela nem percebe que está mergulhada em problemas. Ela acha aquela coisa natural. Eu estou sofrendo, mas está natural. Está acontecendo isso, mas é natural. Entendeu? Ela nem percebe que está com problema. Quando você percebe que tem alguma coisa que está fora do lugar, aí você vai em busca de ajuda. É o primeiro passo. Então, o primeiro passo é reconhecer. Peraí, mas o que está acontecendo comigo? Eu nunca dou certo nos meus relacionamentos, eu nunca paro no emprego, eu sempre encontro pessoas que brigam comigo, né? Para qualquer lugar que eu vou, a pessoa me humilha. Então, são situações que estão falando para você, olha, tem coisa aí que precisa ser olhada dentro de você, né? Essas pessoas que estão nos ajudando a olhar para a gente mesmo são os nossos amigos, né? São aquelas pessoas que a vida nos coloca para mostrar para onde a gente precisa olhar. Aí eu costumo brincar o seguinte, olha, se você tem um chefe chato, se você tem um vizinho chato, se você tem um companheiro chato, agradeça, porque são justamente essas pessoas que estão dizendo que você precisa olhar para dentro, porque o incômodo é dentro, o incômodo não é fora, né? A pessoa só se incomoda porque tem feridas abertas. Se você tiver a ferida curada, a pessoa pode bater em você que você não vai sentir.
Mas com a fratura exposta, com aquela dor ali, qualquer ventinho você já dá o ai ai. Né? Então, tendo consciência disso, a gente começa a melhorar. Percebendo que a sua vida, por algum motivo, está paralisada, está tormentosa, está dificultosa, vamos olhar então o que, que a vida está querendo mostrar para você. É o primeiro passo. É o passo do A. Admitir que tem alguma coisa que precisa ser olhada. Tá. Aí a constelação tem uma coisa muito maravilhosa, porque ela não tem necessidade de que você saiba do problema. Tá? Basta que você traga a situação em si. Você trazendo uma situação atual, que está acontecendo com você, é um fato, não é uma invenção, tá? Ah, eu estou olhando para a Lourdes e eu estou achando que ela está com raiva de mim. Isso é achismo. Né? Mas não, olha, eu estou ali, assim, é batata. Toda semana o meu pneu fura. Então tem alguma coisa que a vida está falando para você. Ah, toda vez eu perco o horário do ônibus. Tem alguma coisa que está acontecendo aí que você não está dando conta de lidar. Então vamos olhar para isso. Então a constelação desse fato realmente era muito maravilhosa. Porque mesmo que você não saiba de onde vem, como vem, mas se você traz uma situação, a gente vai olhar para onde isso começou. Esse final de semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa muito interessante. Ela veio com um questionamento. Olha, eu tenho muita dificuldade no relacionamento. Né? Já tive um, dois, três, e nunca deu certo. Eu estou me sentindo aqui sufocado porque eu não consigo encontrar uma companheira. E aí o que a gente faz? Em constelação, vamos olhar então como que isso começa. E é muito legal. Então, que a constelação, eu costumo brincar aqui que a constelação é fofoqueira, a constelação vai mostrar aonde realmente o problema está. E no caso específico dessa pessoa, vou encurtar a história, né? Ela estava presa numa irmã, um irmão, né? Que tinha ido para outro plano antes dele. Então, nada era mais importante do que esse irmãozinho, né? Que não pôde nascer. O coração dela estava preso nisso. Então ela nunca vai olhar para outra pessoa. Enquanto ela não resolvesse aquela dor, enquanto ela não liberasse aquele sofrimento, nada na vida era importante para ela. Apareciam pessoas interessantes, mas o coração, o olhar dela não estava voltado. Então nunca dava certo. Né? É, Agora, entendendo quando que isso começa, como é que é esse processo, aí sim você pode resolver. Né? Poxa, então eu estava preso nessa situação. Agora eu posso me liberar com amor, com respeito, com agradecimento, deixando no lugar que é devido, deixando o passado no passado. Aí sim, com essa permissão, com essa liberação, aí eu posso olhar para outros aspectos da vida. E de repente até um muito novo. interessante. É interessante isso, né? Porque às vezes a pessoa vai buscar a solução de um problema que, na verdade, não tem nada a ver com aquele problema, né? A raiz da situação que desencadeou aquilo que ela acha que é o problema é uma coisa completamente diferente, né? Isso é... Esse caso que você contou, ela não dava certo no relacionamento, mas não tinha nada a ver com o comportamento dela em relação aos relacionamentos, mas a um vínculo que ela tinha com o irmãozinho que não nasceu. Né? Não, Então, às vezes, a raiz tinha a do ver com o problema não é o comportamento dela, problema. sim. Né? Veja bem, tinha a ver com o comportamento dela, sim, mas ela não percebia qual que era o comportamento dela. Né? É, nesse sentido, quer dizer, não é porque ela fosse uma pessoa. Vamos ver no lado racional, né? Não é uma pessoa desleixada, não é uma pessoa Sim, estúpida, não é uma pessoa ignorante, não é. Tudo que você vai é, analisar para buscar um companheiro ou uma companheira, né? Tinha, vamos supor, tinha todas as condições de ter um bom relacionamento. Mas ela não entendia porque não conseguia. Não era o comportamento social, não era aquele comportamento típico de um relacionamento. Era uma dor emocional vinculada a uma situação do passado que ela não tinha consciência nenhuma. exatamente. Então, Exatamente. é isso que é interessante. Uhum. Porque, às vezes, você
fica, poxa, por que isso não deu certo? É por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Não tem nada a ver com isso, nem aquilo outro. Tem a ver com uma situação que você mesmo não tem noção, que é a raiz do problema. Às vezes a pessoa fala isso, né? Mas eu fiz tudo direitinho, eu fiz tudo certinho e não deu certo, né? Porque você não está percebendo, na verdade, aquilo que foi feito, mas que não estava no seu campo de visão, né? E é isso que é legal, porque e também, logicamente, nós estamos falando de constelação, mas existem outras terapias, outras técnicas que também alcançam esse resultado. Mas Muitas, olhar né? justamente para onde isso começou. Qual que foi o fato que originou isso? Às vezes foi, de repente, né, uma bronca da mãe, né? Por que não? A mãe é a nossa heroína, né? O nosso herói, né? Os pais são nossos heróis. Então, aquilo que eles falam são mandamentos, são leis, né? E a coisa que você quer... Eu puxei para a constelação porque eu admiro o seu trabalho como constelador, né? E é nossa, é uma ferramenta maravilhosa, que eu amo de paixão. Mas, assim, lógico, tem a linha do tempo também é espetacular, muita gente trabalha com hipnose, com regressão, com tantas outras formas Exatamente. de, né, essas raízes dessas situações. Mas, como constelador que você é, eu puxei, né, por esse assunto, que é um assunto que interessa a muita gente, ou por não conhecer e querer saber como é que funciona, ou por já ter tido algumas experiências que muitas vezes até acabou ficando frustrado, até por aquilo que a gente falou. Às vezes você vai querer resolver um problema, mas esse problema está relacionado a tantas outras situações que às vezes uma única constelação não vai resolver o problema todo. Então a gente tem que ter essa consciência também para falar, caramba, eu vou ter que ver de novo, de novo, de novo, até que o momento aquilo se dissolva, né? Resolva cada uma das situações que estão atreladas ao mesmo problema. Né? Exatamente. A coisa que eu considero mais importante dentro dessa nossa conversa aqui é, primeiro, a pessoa abrir, né, esse leque de possibilidades e entender que, sim, em algum momento nós passamos por uma situação que a gente não conseguiu lidar. Tá? E isso não é problema, não é mal falar, não, aconteceu com todo mundo, faz parte da nossa vida, né? Então, quando você admite essa possibilidade, aí você também admite a possibilidade de olhar para isso. E aí sim, quando você percebe que tem um problema, você já resolveu metade desse problema, né? E aí você vai buscar técnicas profissionais que vão te ajudar nesse propósito, né? Porque uma coisa muito comum é a gente não admitir que o problema está ali. Ah, eu não admito. Isso não está acontecendo. Eu nunca passei por isso, né? Aí fica difícil você se cuidar, né? Que é o que acontece com os homens, tá? Os homens são assim, os homens são tapados. Ah, eu não estou doente, eu não estou aí, eu não estou aqui. E aí não se trata. Eu não preciso disso. Eu não preciso de psicólogo, eu não preciso de médico, né? E aí É não se trata. exatamente, né? Deve ter um mecanismo no cérebro masculino totalmente diferente do mecanismo do cérebro feminino, porque a mulherada normalmente, bom, você mais do que ninguém sabe disso, né? Qualquer curso que você for fazer, veja numa live, veja num workshop, qualquer coisa, sempre tem muito, mas mulheres interessadas nesses assuntos do que os homens. Não sei se é pela sensibilidade, se é pela própria natureza ou pela formação, a cultura, porque isso também influencia um bocado, né? A forma como a gente foi Tudo educado e tal. É tudo junto e misturado, porque nós estamos numa sociedade machista. Uma sociedade machista não admite que o homem possa ser frágil, ser fraco, Homem não chorar. chora. Antigamente Exatamente, falava, né? Homem não chora. exatamente. Como é que numa sociedade machista o homem pode admitir que sente dor? É impensável. E olha uma coisa interessante, até hoje, mesmo mulheres, a mulher admite sim a dor, mas é muito dificilmente ela admite a sua vulnerabilidade. É uma necessidade muito grande de ser forte, de ser competitiva, de dar conta de tudo, principalmente
nessas últimas décadas, né, quando começou essa tal liberação feminina aí, onde a mulher foi para a rua, foi trabalhar, foi estudar, e continuou com os afazeres da casa e com as responsabilidades junto à família, que foi, acho que, uma sobrecarga tremenda e que até como uma couraça de proteção, ela não se permite ser vulnerável. E nesse momento, como é importante você se dar conta que você é vulnerável, sim, e é importante assumir isso. Porque quem não é? Quem esconde? Exatamente. Todos nós, homens e mulheres, somos vulneráveis. Cada um numa área, cada um num momento, numa situação de vida, mas isso faz parte até da necessidade do crescimento, da evolução. Olhar para você e falar, caraca, não dou conta disso aqui. Não, não dou. Hoje ainda você brincou comigo, não sei o que eu falei, não tenho competência para isso. Você mesmo falou, não fala assim, eu falei, não, eu tenho que ter clareza e consciência das minhas competências e das minhas incompetências. Isso não vai me fazer melhor nem pior do que ninguém, é consciência. Porque se eu tenho consciência da minha incompetência para determinadas coisas, se aquilo for importante para mim, eu vou buscar meios de me tornar uma pessoa competente naquilo. Eu vou estudar, vou pesquisar, vou aprender, vou treinar. Agora, se eu não admito a minha incompetência, eu vou ser incompetente pela vida toda. A mesma coisa, a vulnerabilidade. Eu acho que quanto mais você percebe nos seus momentos de vulnerabilidade e aceita aquilo como uma coisa natural que é até uma forma de se acolher, é uma autocompaixão, é uma forma de olhar para si com um olhar mais compassivo, mais amoroso, mais afetivo, mais permissivo. Você se permite ser aquilo que você tem necessidade de ser naquele momento. Como é que você, que é homem, encara isso? Então, veja bem, você falou uma coisa muito importante aí. Tá? Primeiro é o seguinte, você ter consciência, né? Eu tenho consciência da minha limitação, eu tenho consciência da minha fraqueza, eu tenho consciência da minha fragilidade. Isso é ter consciência, né? Outra coisa é você estar dentro, né, de padrões que foram impostos para você. Você ouviu alguém falar que você não é competente. Você ouviu alguém falar que você não é bom o suficiente. Você ouviu várias vezes alguém falar que você nunca vai ser o melhor. Então, são coisas que foram introjectadas e você acreditou. Isso não é consciência. Isso Não, é um isso padrão, são as né? crenças limitantes. Isso é a Isso, criança que acredita. Isso é a criança exatamente. que Né? né? É completamente diferente de você ter uma mentalidade adulta e ser consciente E é dos disso seus padrões. que nós estamos falando aqui. É justamente disso que nós estamos falando aqui. O adulto consciente, ele tem essa percepção daquilo que ele pode, daquilo que ele é capaz, daquilo que ele consegue ou não, né? Agora nós estamos olhando justamente para essas crianças que acreditaram que não eram capazes, essas crianças que acreditaram que não eram boas, que não eram amadas, né? Que não foram suficientemente melhor em tudo e sofreram com isso. É essas crianças, é justamente dessas crianças que nós estamos falando. Porque são essas crianças que mandam na nossa vida. E vão manipular a nossa consciência, que vai estar enrustida, que não vai estar dominante, porque ela vai estar sendo manipulada. Vai manipular o racional, e aí ela vai manipular a sua forma de pensar, porque sempre a danadinha dessa criança vai encontrar um meio de você fazer o que ela quer. Ou seja, pensar do jeito que ela sente. E aí E, vai criar um caos na vida da gente. exatamente. Né? E olhando para o nosso caos, olhando para esse caos que está na nossa vida, a gente pode, então, como adulto, olhar para onde começou isso. Né? Aí sim, esse trabalho de conscientização, de ampliação da nossa consciência, para enxergar que em algum momento a gente não pôde. Né? Exatamente. É muito legal isso, muito legal mesmo. Né? Isis, está chegando o nosso horário. Eu te agradeço todo o coração. Foi um prazer, uma alegria ter você aqui comigo de novo. Esse papo, eu espero que tenha sido
Como diz o Luiz Cláudio Gomes, que tenha sido tão bom para você e para vocês que assistiram e para vocês que assistirão o vídeo depois, como tem sido para mim. Foi muito gostoso bater esse papo. E realmente é uma coisa que a gente acredita ser muito importante, porque vai levando uma nova abertura de consciência, uma nova forma de perceber a vida e perceber, sim, como as nossas crianças muitas vezes nos maltratam. E quantas vezes essas mesmas crianças nos trazem tanta alegria, tanta esperança, tanta vontade de crescer. E aí sim a gente se torna cada dia um adulto melhor, né? Mais competente, mais responsável, mais saudável, mais produtivo e mais feliz. É. E é legal, pegando um pouquinho esse gancho, a gente ser mais compassivo com a gente mesmo. A gente ser mais amoroso com a gente mesmo, tá? Porque não tem problema nenhum, aconteceu. Aconteceu com todo mundo, tá? E a gente não vai fazer aqui um escarcéu por conta disso. É muito ao contrário, admitindo dentro de você que aconteceu. Você passou por situações difíceis, mas o mais legal, você conseguiu, você está aqui. Agora, com esse olhar amoroso, a gente pode dar lugar para todas essas criancinhas nossas que passaram por isso, com muito amor, com muito respeito, porque elas, através dessa dor, através desse sofrimento, conseguiram que a gente fosse em frente. Então é um novo olhar para o sofrimento, para a dor, um novo olhar para a gente mesmo, mas com muita compaixão, com muito amor, com muito respeito, porque eu não seria o que eu sou sem tudo isso que aconteceu comigo, né? Exatamente. Então Muito é sempre assim, é sempre um agradecimento por tudo. Ah, mas a vida está um caos. Mas está um caos por algum motivo, então vamos olhar para esse motivo, né? A gente não sabe o que teria. Tem a síndrome, né, do e se. Ah, e se minha mãe tivesse casado com o príncipe Charles? Ah, e se eu tivesse ganhado na loteria? E se eu não tivesse casado? Né? A gente fica nessa elucubração, nessa loucura mental. E se? Não tem e se. Tem o que é. E o Bert fala muito bem isso. A gente é forte naquilo que é. Aquilo que é nos dá força. Então vamos parar de ficar besteirando e olhar para aquilo que você é. Nós somos pessoas maravilhosas. Todos vocês que estão nos assistindo, todos aqueles que vão nos assistir, todos nós somos pessoas maravilhosas. Nós conseguimos chegar aqui. Olhe para trás e veja quantas pessoas não conseguiram. Nós conseguimos. E nós conseguimos graças a tudo que nos aconteceu. De bom, de ruim, de trágico, de feliz, tudo, 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 tudo. isso Né? aí. Tá bom, meu querido? Gratidão, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, gratidão a todos que vão assistir, gratidão a todos aqueles que curtiram, que fizeram seus comentários e aqueles que vão compartilhar essa live. Isso. E a sua despedida por hoje, porque com certeza daqui a um tempo a gente vai fazer uma live com outro tema. Esse papo, esse tema é muito empolgante, a gente pode continuar outras vezes sim. E você que está nos assistindo, se quiser colocar sua dúvida, seu comentário, sua sugestão, coloque aqui, que depois a gente responde. Talvez até na próxima live a gente pode juntar tudo e também trazer esse conteúdo para vocês. Estamos aqui, eu e a Lourdes, disponíveis para o seu acesso, para a sua dúvida, para o seu questionamento, para a sua reclamação, se tiver, não tem problema nenhum. Certeza. Né? E eu agradeço muito, 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 Lourdes, por ter aberto aí, né, a sua casa, né, o seu vídeo, para a gente poder tocar nesse assunto assim, nesse assunto empolgante mesmo, e que precisa ser olhado. Com certeza. Então vamos lá, vamos nos despedindo. Beijos a todos, gratidão. Até a Tá? E próxima. eu vou deixar esse vídeo gravado no meu canal, tá? Sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo